Olá, pessoal. Existe um conceito dentro da terapia do esquema que é chamado química esquemática. Esse conceito ele fala sobre quando alguém ativa em nós feridas emocionais e necessidades não resolvidas ou atendidas, fazendo com que o nosso cérebro interprete isso como uma conexão muito profunda. Essas coisas eu estou tirando deste livro aqui, Sua História de Amor, que fala sobre a terapia do esquema nas relações. Esse conceito é muito importante. Ele não é apenas sobre enxergar o outro como ele realmente é. Muitas vezes é sobre enxergar o que ele representa, né? O que ele representa emocionalmente dentro da nossa história, né? Dentro das nossas vivências emocionais e afetivas. Eu venho aqui falar hoje sobre Clark e Lana do Smallville. Todo mundo que me conhece muito bem sabe o quanto eu gosto e amo essa série, e vejo que eles talvez sejam um dos maiores exemplos disso, né? Um dos maiores exemplos do termo química esquemática. Por que isso? Porque o vínculo deles, ele vem a ser construído em cima de esquemas que se ativavam mutuamente o tempo inteiro, né, ao longo de todas as temporadas. E isso explica muito por que o relacionamento de ambos parecia tão intenso, era tão intenso, mas ao mesmo tempo nunca conseguia encontrar estabilidade, né? Eles nunca conseguiam se estabilizar. Clark, ele não amava apenas quem a Lana era, né? Ele amava também quem ela representava na mente dele, né? A garota perfeita, né? A possibilidade de uma vida normal, né? Também a possibilidade de pertencimento, né? Algo muito importante a todos nós, seres humanos, né? E existia ainda algo ainda mais profundo nisso, tá? Porque, de certa forma, o Clark, ele também se relacionava com uma versão dele mesmo que ele gostaria de ser, né? Quando ele estava com a Lana, né? Então isso ativava muitas coisas também, né? Sobre quem ele era. E durante grande parte da história, né? Da narrativa, o Clark ele não se aceitava, né? Totalmente. Ele vivia um conflito interno constante, tá? Entre quem ele realmente era, né? E quem ele acreditava que precisaria ser para conseguir pertencer, né? E essa é uma grande conflitiva, né, do super-homem, né? Então a Lana, ela entra nessa história quase como um refúgio emocional para ele, né? Como assim, né? Como um refúgio emocional? Porque com ela, o Clark ele podia fantasiar uma vida em que ele não precisaria ser diferente, né? Em que ele não precisaria carregar o próprio destino, né? Que estava se mostrando cada vez mais ali à sua frente. Um lugar onde ele poderia existir também sem o peso constante da própria identidade, que novamente a cada nova temporada se mostrava muito mais claro para ele. Então, mas quanto mais ele tenta sustentar essa fantasia, mais ele se distancia de quem ele realmente é. E esse é um ponto muito importante da química esquemática. Isso inevitavelmente tem um custo emocional muito forte, tá? E muito grande sobre o indivíduo. Porque o Clark, ele passa grande parte da relação com a Lana
escondendo partes muito importantes dele mesmo, né? Não se explicando, né? Não sendo completamente honesto e transparente com ela. E isso não acontece porque ele não a amava, né? Isso acontece porque existia, né, um esquema, porque existe um esquema muito forte de defectividade ativado no Clark, né? O que é isso? A crença silenciosa é a seguinte: ela vai me rejeitar se ela souber quem eu realmente sou. Essa é uma crença muito grande relacionada à defectividade, né, dentro da teoria dos esquemas. Então, o que ele faz? Ele esconde, né, ele silencia, ele se adapta, e ele fragmenta partes dele mesmo, né? Ele fragmenta partes dele mesmo para caber nessa relação que ele idealizou. E enquanto isso, a Lana, ela também não se conecta apenas com o Clark, né? Ela se conecta com a idealização do que ele representa para ela, emocionalmente falando, né? E isso é algo muito importante da narrativa deste casal, né? Existe na Lana um esquema muito forte relacionado ao abandono, né? E quem acompanha a história sabe o porquê, né? Existe a perda precoce dos pais, as experiências de grande instabilidade ao longo da vida dela e insegurança, né? Que fizeram com que a Lana desenvolvesse uma sensibilidade muito grande acerca da possibilidade de perder quem ela ama, né? Tanto que a gente vê muitos movimentos dela tentando resgatar essa relação com o Clark o tempo todo, mesmo sabendo que algo era escondido. Então o Clark, ele parece oferecer exatamente o oposto disso. E aqui nós entramos na química esquemática. Ele oferece o oposto de proteção, o oposto de segurança, o oposto de presença e o oposto de cuidado, né, da forma que repararia esse esquema de abandono. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca está totalmente inteiro, né, ali para ela. E isso é um ponto muito importante, né, e que esse livro me fez refletir sobre esse casal. E isso começa a ativar outros esquemas nela. Então, nós vemos aqui uma relação que ativa diversos esquemas, como se tocasse diversos botões. Porque para alguém que aprendeu muito cedo que o mundo não é totalmente seguro, perceber que existe algo escondido no outro gera uma ameaça emocional muito constante e muito grande, né, para essa personagem, que a gente vê ao longo das temporadas sofrendo muito, né, com essa questão. Então, a falta de transparência do Clark ativa na Lana o esquema de desconfiança. Então, partimos do abandono e entramos na desconfiança. E junto disso, aparece também outro esquema chamado privação emocional. Também algo que faz muito parte aí da dinâmica deste casal. Que é justamente aquela sensação de tem algo que eu não estou recebendo aqui, né? Eu estou aqui, mas ainda assim ele me deixa sozinha, né? Ele me deixa sozinha nisso. Tem algo que não fecha, né? Outro pensamento relacionado, né, à privação emocional. Talvez eu não seja importante o suficiente para ele se abrir comigo. Aqui é um ponto, né, que acompanha essa personagem durante toda a série. E então os dois, eles entram em um ciclo esquemático reforçador, tá? Nós chamamos de ciclo esquemático reforçador. Então, quanto mais o Clark
esconde